Então, eu estava perguntando aqui, eu estava dizendo para a Cíntia começar, né? Sim. Aí ela disse, eu falei assim, tu é tão boa nisso. Aí ela falou assim, em quê? Em sexo? Falei, pode ser, né? Por que não, né? Por que não, né? Porque afinal a gente estava querendo falar disso, né? Mas eu disse, Cíntia, começa porque tu é boa em começar o nosso podcast. É que a Cláudia não podia começar, né? Porque o sexo fica em segundo plano. Piadinha ruim. Pois é, eu também não posso começar porque não li o estudo. Como diz a Cláudia, né? Eu tinha que dar uma desculpa. Nossa aluna mais aplicada. Mas você sabe por que ela não leu? O que estava fazendo? Transando. A pesquisa transando. A Cíntia não faz parte da pesquisa. Ela, o sexo ainda estava em primeiro plano. Só brincadeira, gente. Fala sério. O que incendiou, né, o nosso humor aqui, né, é de que a pesquisa, e na verdade a pesquisa não diz isso tudo, né, a pesquisa que a gente viu diz sexo em segundo lugar na cultura da performance. Os casais estão transando menos, mas tá isso tudo bem. Não é sinal de crise, mas de uma nova organização dos afetos. Vamos falar disso? Vamos falar disso. A Cíntia, entendida no assunto e também em gente e... Tem gente. Agora compreendeu. Gosto de gente. É incrível, né? Como é que o universo conspira. Mas tu sabe que essa pesquisa, eu acho que ela faz total sentido. E daí vou falar muito assim do que a gente observa, conversa com as pessoas. E sim, as pessoas não estão falando, né, tanto da necessidade, pelo menos as pessoas que eu me relaciono, o grupo, e talvez até tenha a ver com os grupos que a gente se relaciona, a faixa etária que a gente está, que o sexo seja o que venha realmente em primeiro plano, e sim dando muito mais atenção para a qualidade de tempo, até porque o tempo está muito escasso, né? Qualidade do tempo que a gente fica junto, conversas que façam muito mais sentido, de interesse sobre as pessoas. Então, eu acredito que essa pesquisa está retratando muito do que hoje a sociedade está buscando, né? Claro que também tem... as pessoas estão buscando isso, Cíntia. Está acontecendo. Né, Luciana, eu acho que é porque, assim, ó, quando fala aqui em cultura do desempenho, que é aquela abordagem psicológica até da sociedade do cansaço, é que não se tem mais energia para isso. A energia está tendo que ser poupada para trabalhar mais e produzir mais. Portanto, pro sexo sobra pouco, gente. Eu não tô tão feliz não com essa pesquisa. Eu tô triste. Que bom que eu não li que bom não. Que pena que eu não li o conteúdo, o estudo, porque a minha perspectiva foi outra. Eu pensei assim, quando falar na performance de desempenho, assim, tu tem que ser muito bom, o sexo tem que ser aquele não é o desempenho, né? A sociedade do desempenho, é o desempenho sexual. São coisas diferentes. Será que a gente não está indo de uma situação de sexo por obrigação para um sexo por opção, por escolha? Porque não vamos fazer de conta que isso não existe, né? Mas o quanto as relações monogâmicas, que falamos no outro episódio e várias vezes aqui, o quanto a relação séria de casamento ou de compromisso, ela vinha com uma tarjeta assim de direito a sexo, né? Quase que como um compromisso, né? Não sei, culturalmente tipo assim, bater o cartão, isso é muito forte. E eu olhando esse estudo, eu fiquei pensando até que ponto se torna de fato uma escolha, um querer, não é? Porque será que as pessoas queriam tanto sexo assim enquanto faziam? Como eu falei, pra mim, essa pesquisa é desoladora. Eu acho que não. Não, gente, assim, vamos lá. Tem que estar em primeiro plano, então. Não. Brincadeiras à parte. Eu não acho que a prioridade é o sexo, mas eu acho que é equivalente, gente. Eu acho que não vai colocar um monte de outra coisa assim. Porque aí essa aí é um monte de amizade, ok. Mas se a gente tá falando de uma relação em que também há o erótico, o sexual, gente, é triste que se esteja abandonando, assim, pela motivação que me pareceu, pela pesquisa, que é muito mais a estruturação do trabalho da sociedade em termos de desempenho e o cansaço que vem daí. É isso aí. Falem sobre carga emocional, trabalho excessivo e exaustão mental.
Então, assim, não é. Aí tu acha que alguém nessa situação ela consegue escolher que ela quer transar menos? Não, ela só não consegue transar mais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Se isso fosse uma evolução, né, das relações, uma coisa, aí ia ser muito poético. Cláudia, o que mas as pessoas estão fazendo ao invés de transar? Passando o dedinho no celular. Hiperconectividade. E, gente, os dedos podem fazer tantas coisas mais legais, coisas, né? Ficam passando no celular, gente. Aproveitem os trabalhos manuais para outras questões, né? Agora, mas olha, falando em rotina, não esqueçam a tarde, é proibido para menores de 18. No Brasil, porque assim, nos Estados Unidos, 49% dos adultos de 25 a 34 anos, jovens, relatam menos sexo do que há 5 anos atrás. Nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, 67% dizem preferir uma rotina estruturada a viver experiências novas. Não, mas aí já é outra coisa, são duas né? pesquisas diferentes. Pois mas é rotina. Mas é rotina. Não, é da mesma... Mas não, sexo, sexo. Eu ia dizer, porque sexo também pode ser rotina, um pouco do que a Lúcia falou. Eu nunca me esqueço de uma colega que ela dizia assim, teve 2 situações que como é que é, aquela musiquinha do Fantástico veio na minha vida, pessoas me fazendo relato. Uma vez foi uma colaboradora dizendo assim, Cíntia, quando dá a musiquinha do Fantástico, eu me lembro que segunda-feira eu tenho que vir para trabalhar, isso me deixa desatinada. E aí tu vê o quanto pode ser exaustivo o trabalho. Exato. Mas teve uma outra colega que falou, ai meu Deus do céu, quando começa a musiquinha do Fantástico, eu me lembro, daqui a pouquinho nós vamos pra cama e eu vou ter que transar. Então, assim, rotina, né? Então, assim, como se, tipo assim, aquela é a hora, tem que bater. Eu vou ter que. Por isso que daí entra na questão da rotina, né? Então, assim... da obrigatoriedade. Da obrigatoriedade. Porque eu posso ir pra academia por rotina, né? Por um motivo. Pode ir por rotina, Mas nesse caso do sexo em si, como ato de ter que fazer, né? Essa rotina não é uma rotina que era boa, porque eu tenho que fazer, estava lá, cumprindo tarefa. Entre todas as coisas da relação, né? Domingo não vira semana se não tiver uma relação. Agora, se no final a marquinha foi de ok, valeu. Tudo bem, pode surpreender, né? Mas vou ter que, não é porque... mas essa era a fala dela, vou ter que, né? Então... A Cíntia antes falou que a interpretação dela era sobre o desempenho sexual, né? E aí eu vi outro dia um humorista fazendo uma piada que eu achei sensacional, que os casados, eles têm uma vantagem muito grande sobre os solteiros, que eles têm o direito, eles adquirem o direito de fazer sexo ruim. Porque o solteiro, ele tem que desempenhar, né? Ele tem que impressionar, ele tem que manter, Então é uma coisa desatinada, um crossfit sexual, né? Crossfit é bom. Não é? Que ele tem que aproveitar aquela oportunidade. Não, mas não é. Não, É muito tem mais que pra causar, impressionar, pra impressionar, conquistar, pra fazer, Sim, né? claro. Então, assim, que coisa boa pro casado que ele pode transar mal e era isso que tinha pra apresentar. Claro. Prometo pouco e vou cumprir o que prometo. Pois mas aí talvez também não, é uma piada, né, gente? Mas é que porque isso tem que ser É o lado construído. stand-up dela. É claro que a gente vive uma cultura da performance ainda, ao lado dessa outra onde o sexo está em segundo lugar. Eu acho que são, de novo, as várias facetas de um mesmo tema, né? Como anda o sexo na sociedade. Então, a gente tem várias versões, né? Várias experiências. As pessoas que fazem, então, sexo, transam de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. E eu acho que, assim, a gente já ouviu há tempos atrás, acho que essa queixa era mais dos homens, mas hoje em dia eu escuto essa queixa muito das mulheres, os homens muito pouco empenhados numa qualidade, mas muito numa repetição, porque eu acho que, vamos lá, a performance sexual para os homens, por um lado, muitas vezes, ela é mais simples, assim, de uma satisfação mais orgânica, né? E rápida, às vezes, e as mulheres precisam de um tempo maior e querem uma qualidade também, né? Porque sem qualidade a mulher também não vai ter prazer, né? E então, ali temos uma questão, eu acho que é uma das muitas questões, né? Então, também a gente pensar numa crise em torno desse tema, né? Há pouco tempo atrás a gente viu toda uma discussão também nas redes sociais
porque uma atriz falou de que, enfim, no casamento dela não se transava tanto e todo mundo, até o fulano tá transando pouco, então se gerou todo um alvoroço, porque o tema também Agora eu tô veio à liberada tona. para transar menos, já que até eles estão Não, transando revelaram pouco, né? a verdade. Eu acho que essa é a questão. Claro que Revelaram a verdade. Que não se transa tanto quanto se propala por aí, né? Quanto se fala por aí. Essa talvez é a questão, né? Por que precisa se falar tanto sobre, né? Porque o sexo... Agora, essa diferenciação entre como transam homens e mulheres, né? E aí, quando a gente vai pegar assim, o contexto da pesquisa, que fala sobre o cansaço, que fala sobre o excesso de trabalho, a questão do desempenho, e as mulheres muito voltadas em se incluírem cada vez mais no mercado de trabalho, em atividades que exigem talvez mais, até intelectualmente falando, tá? E que geram cansaço, porque assim, os homens, no geral, basta olhar e tu dizer, vamos, foi, né? É uma coisa muito mais, não é sempre, mas eles têm uma relação com o sexo que é mais direta, mais visual, mais... essa conexão funciona mais rapidinho, né? Cérebro e órgão genital, né? Pra nós, vai passar por um monte de lugar, né? Como eu tô me sentindo emocionalmente, como que eu tô... As mulheres, no geral, elas levam outras coisas. Então, assim, vão ter sido tratadas mal, se incomodado o dia inteiro, elas não vão ter a mesma vontade. Então, talvez nisso, quando a gente fala em sociedade de desempenho, nesse cansaço, aí que esteja afetando muito mais, talvez, as mulheres, porque é muito difícil. Talvez sim, mas também não dá para generalizar, né? Porque não, em outro momento eu a acho gente também... falou das traições e também existe uma teoria de que a mulher trai mais emocionalmente e não necessariamente a única forma, né? Não, claro que não. Mas o que eu quero dizer assim é que onde o cansaço pega a gente, né? Onde que o erotismo vai ter espaço numa rotina em que se tem excessos de desempenhos, né? Então eu tenho que ser a melhor no trabalho, eu tenho que ser a melhor, não sei o quê. Chego em casa, eu só quero botar minha pantufa, isso é a pior, sabe? Eu quero me vestir mal, eu quero ficar mal. E daí também acho que tem Mas de uma pantufa questão... não pode. Eu adorei agora. Só de pantufa. Ai, olha, chegou. Agora ela chegou, viu? Olha, mas eu acho que também tem uma coisa que vale a gente refletir do quanto a questão daí do sexo, o ato, né, do sexo, também tem uma questão instintiva. Que daí quando a gente fala dessa questão do cansaço, né? Então, assim, eu já mexi com o meu pensamento, com o meu cérebro, tanto a ponto de desgastou, né? Fisicamente não tenho mais energia. E não estou dizendo que as pessoas que daqui a pouquinho dedicam menos tempo para essa questão do intelecto vão ter mais predisposição. Mas, instintivamente, né, por instinto, né, também, que é o que quando tu falou ali, Dom, faz essa relação assim mais rápida, né, também tem essa questão instintiva, eu acho que em alguns momentos pode fazer com que a questão do sexo venha em primeiro plano, né, deixe de sair. Agora, o que me parece, assim, é que a gente está terminando com algumas questões de instinto. E daí eu não sei se é por causa da tecnologia, se é... mas parece que quando a gente falou antes de mudança de padrão, né? Me parece, né, que também a gente está tendo uma mudança de padrão nessa questão do instinto, né? Que o sexo... Será? Eu acho que... Cíntia, tu tá pensando? Eu tô pensando nessa, assim, ó, nem sempre o sexo nem sempre aconteceu por aquela coisa assim glamurosa, né? Não, era questão tipo assim, vai lá, cheiro, vai lá e faz. Cheiro de instinto. Sexo, tem cheiro vai lá e faz, né? Não tem muito assim, sem uma forma, não precisa, tipo assim, não precisa nem saber, é instinto. Quase que misturando aí uma necessidade fisiológica com a coisa acontecer. Não fazendo uma comparação, mas trazendo talvez para chegar mais próximo, que é essa coisa que a gente tem mais assim, animal dentro de nós, né? E que todos nós temos. Agora, olhando, quando olha para essa matéria, né, e do que a gente está trazendo aqui, parece que esse instinto não está mais tão presente. Dando lugar a isso que talvez a Cláudia estava falando, que
O cansaço é o tanto que o cansaço instinto não... Não, porque... Só que o instinto de, por exemplo, o instinto de sobrevivência, tem alguns instintos que eles não saem de nós. Eu acho que esse é um que também não sai. Tá? Eu não sei, eu tenho uma... Esse assunto, pra mim, ele gera um certo conflito, tá? Não, eu também gero, por isso que eu disse assim, eu não tenho certezas, né? Mas aí é que a gente coloca... Eu fiquei tentando imaginar também outras situações, né? Eu me canso intelectualmente, me canso na estrada, a minha vida é de um jeito. Mas assim, imaginem alguém que tem que acordar às 4 da manhã, que tem que pegar 3 ônibus, um trem, e tem que andar, e ainda tem que não estar cansado, sabe? É difícil. Tem aquela realidades mulher muito que chega cruéis. em casa no final do dia e tem as tarefas da casa, tem filhos e tem roupa, tem casa, tem muitas coisas para fazer, então, assim, né? se não tivesse mais o instinto, Cíntia, acho que não faria nunca mais. É isso que eu quero dizer. O instinto ainda tá lá. Porque, sinceramente, pela rotina e pelas condições, zero chance. Sim, mas se a gente pensa, como tu pensa no instinto, numa coisa antiga, vamos lá pensar na natureza, no mundo animal, na coisa mais do contato, da simplicidade. Química mesmo, a coisa... Né? E numa sociedade como a nossa, com tantas burocracia, insinuações para outras coisas, realmente, porque aqui na pesquisa eu estava vendo que eles dizem, olha, o erotismo precisa de espaço, não de exigência, não é? Isso. Quer dizer, erotismo precisa de espaço, para dizer assim, bom, precisa de uma condição, precisa de um tempo, né? Digamos ali, precisa do sentir falta, porque não se deseja o que se tem. Ou assim, precisa realmente do clima, do espaço para isso aparecer, né? Da curtição, se há tempo para isso, né? Mas enquanto vocês estavam falando aí, eu estava vindo na minha mente situações que eu já escutei em consultório e que eu acho que são ilustrativas, assim, para pensar que queixas as pessoas trazem para dizer, o sexo não tá legal, né? O sexo não tá legal. Uma queixa seria, e ela é bem atual, o excesso de uso de remédios, né? Então, falta de sono. Falta de sono, mas o excesso do uso de remédios de vários tipos, ele afeta a libido. Então, tem afetado a libido dos homens, tem afetado a libido das mulheres. Então, essa é uma coisa. A outra queixa, a minha mulher não quer transar tanto quanto eu queria, que são queixas muitas vezes que vêm de casais jovens. Quando você vai escutar a mulher, ela diz, é que não é tão bom. E por que não é tão bom? Então, aí vem, porque aquela rotina, aquela coisa do erotismo, né? Ela não tá, porque às vezes é muito direto, porque chega, vamos transar. Oi? Isso, o modo como a mulher é abordada, e mesmo que essa mulher seja ali a parceira, a companheira, e então o modo como ela é abordada, ela diz, olha, não é legal. E aquele homem às vezes se queixa de que o sexo não é bom, mas não, o sexo não é o suficiente, mas é aquela mulher, e aí algumas mulheres dizem, eu já escutei isso, nem eu, nem minhas amigas estamos transando muito. E os nossos parceiros se queixam, mas e aí é interessante isso. Claro, a gente pode se perguntar sobre o lugar dessa mulher e tal, né? Mesmo sendo jovens. Mas o sexo ali não é algo que está bacana entre os dois. Faltou algo mais ali. Uma outra situação onde a mulher diz, olha, ele se queixa de que eu não quero transar. Mas a minha queixa é que ele não me ajuda em nada em casa. E eu me frustro com esse homem que não é um parceiro por quem eu me encanto, não estou muito afim de transar com ele, porque falta ali o cara aparecer mais galanteando, fazendo umas coisas a mais dentro de casa. Né? E a gente sabe que tem pesquisas sobre isso que mostram que quando o casal é parceiro ali na troca das lidas diárias, ali também aparece, como diz a Adélia Prado na poesia, quando a gente roça o braço ali um no outro, aquilo ali pinta um clima. E pode ser na cozinha enquanto a gente está fazendo alguma coisa juntos. É isso aí. Ou ainda o homem que já, com uma certa idade, ele diz, olha, eu ainda estou muito afim, mas a vida inteira eu tive que tomar a iniciativa e procurar a minha mulher. Ela nunca me procurou, eu estou cansado. Estou cansado de ser o ativo ali na relação. Então essa queixa ela também é muito interessante
no sentido de que o sexo, às vezes, também, se a mesma pessoa sempre precisa tomar a iniciativa, ela também cansa, porque aí também a gente entra numa repetição de um modelo. E, bom, me ocorrem muitas outras situações. As pessoas que não transam por preguiça, porque transar dá trabalho. Porque... Imagina, eu vou suar. Ah, lavei meu cabelo, nem pensa! Não, mas Olha o frio que tá! O menino aquele que faz o Embrulha pra Viagem, já dando aqui um spoilerzinho, o ator aqui, ele faz né, no Instagram, e aí ele faz um homem lá pelas tantas, assim, que ele já tá de pijama, e aí ele faz assim, vou ter que transar, e eu já tô de pijama. Mas hoje vai ter. Então ele faz assim, nossa, sofrido. Senhora, já que vai ter aqui, então eu vou, né? Puxa vida, pra que isso? Então ele é um pouco assim, aquela passividade, aquela coisa, já, meu Deus, dá trabalho. Isso existe muito, né? E outra também, agora me surgiu assim, dentro disso que você está falando, é de uma previsibilidade de como vai ser a relação. A gente vai deitar, daí vai, sabe? Meio que já é tão padrão que tipo, dá pra cronometrar. Sabe aqueles memes que tá ali, a mulher tá lendo um livro, fazendo qualquer outra coisa, enquanto o cara tá transando com ela, porque ela não tá transando com ele, né? Ela tá fazendo qualquer outra coisa. Olhando pro teto, pensando além, porque tipo, ela não tá participando daquilo. Que eu acho que é a do domingo aí. Mas aí entra, será que não estamos transitando na questão da quantidade para qualidade? Porque no momento que talvez essa mulher se permita dizer não e priorizar a qualidade, a gente possa ter um segundo plano a minha esperança da quantidade. A minha esperança era essa, né, Luciana? Mas eu acho que a pesquisa não fala sobre isso. Eu ainda acho que esse segundo plano para o sexo é muito mais por não termos mais energia para isso. Eu também fiquei pensando sobre isso, Cláudia, mas o primeiro impacto da pesquisa, antes de ler os motivos, para mim soou positivo, porque eu fiquei questionando assim, até que plano o sexo precisa estar em primeiro plano? Até porque não vai durar eternamente. Exatamente, aí vai chegar lá, sei lá em que idade, daqui a pouco não resta nada se não tiver mais o sexo que resta daquela relação. Sim. Né? Então, assim, o primeiro impacto não foi negativo, foi justamente pensando o quanto as relações poderiam ganhar com isso em outras qualidades, já que falamos que há pouco diálogo, há pouca parceria, há poucos projetos em conjunto. Então, se daqui a pouco essas coisas estão ganhando espaço nesse conjunto, poderia ser positivo. Porque diz aqui, a primeira leitura que eu fiz foi essa assim, nossa, olha só, legal. Parece que o pessoal agora tá pensando a relação primeiro, vamos construir uma coisa bem legal juntas, nos darmos muito bem, sermos parceiros e vamos também transar e isso vai ser muito legal. Mas daí eu li e vi que não era isso. Cláudia, não era. Diz aqui, em vez de erotismo constante, cresce a valorização de vínculos afetivos sustentados por parceria, cuidado e cumplicidade. Porque, sabe, uma queixa, falando aqui, né, coisas que me vêm à mente de situações de consultório, uma das queixas que eu também já tenho escutado de mulheres é assim, essa coisa da hipererotização da relação. Mulheres casadas que dizem, não posso botar uma roupa mais leve, né, depois do banho, porque eu sempre sou alvo sempre, mas é uma queixa, não é de vez em quando. Eu sempre sou alvo de olhares, de uma mão passando, e sabe aquele olhar invasivo? E é do próprio marido. Então elas não se sentem à vontade para usar uma roupa, né, mais leve à noite, depois do banho, porque elas vão sempre se sentir invadidas por olhares, não, invadidas por... Mas pensa uma coisa que todo dia tu é invadida por um olhar, como ali tu é um corpo. É triste. É triste. E elas não se sentirem à vontade na casa delas, porque elas parecem que estão ali como uma mulher que está sempre ali para ser... O excesso de desejo. Ela está sempre ali Um assim, objeto, uma coisa meio... Mas eu acho que não, tem mas desejo, eu acho assim, mas talvez de vez em quando. Mas eu digo assim, uma coisa é quando isso acontece e vai gerar nela
uma satisfação de, olha, eu tô sendo observada, ele me Desejada. deseja. Mas assim, se ela já não fica à vontade, aí Sim. tá destoando Tá alguma Aí coisa. já é Mas daí, obrigação. pois é, mas eu acho que o ponto é esse. Talvez esse, daí eu não sei a situação, mas daí esse ponto poderia ser assim. Bom, toda vez que ele me olha dessa maneira, eu vou ter que transar com ele. Se isso de fato é uma realidade, né? Porque assim, não sei, mas que bom a gente ser desejado pelo parceiro da gente. Né? E esse olhar, se ele vem só carregado de uma obrigação, sim, ele é terrível. Agora, se toda vez a pessoa que te gosta, mesmo que tu esteja com a roupa mais farrapada, olha pra ti, ainda te acha uma pessoa interessante, uma pessoa que tu gostaria de estar do lado, isso é positivo. Não é interessante. Ali é no sentido do que assim, sabe assim, toda vez quero te comer. Mas e quando isso atrapalha e essa mulher só não queria ter fica à vontade? paz. Uhum. Isso, eu só queria ficar à vontade. Sabe? Só queria ficar à vontade. Isso é uma queixa que vem, né? Uhum. Que vem. E é essa coisa de que a mulher é um corpo ali para ser desejado, para ser possuído. E às Isso é vezes muito isso cultural entra, também, claro, né? isso entra dentro dos casamentos e das relações. De repente tu não te E sentir talvez à vontade. esteja até tão fixo na cabeça dela que ela não consiga nem interpretar de outra forma. E agora eu fiquei pensando que acontece o contrário, né? Que o homem não observa de momento nenhum dessa forma. Pelo contrário, ainda age de forma meio esculachando, meio... claro, quando E os aí- corpos são criticados. E isso é um aí, outro depois, vai extremo. pra cama e dá uma cutucadinha assim, É. vamos transar. Como assim? Eu não era aquela pessoa que tu estava debochando há 5 minutos atrás, né? Então daí tem esse lado também. Sim, claro. E as mulheres que têm que ir pra cama com os homens que as agridem. É. Isso é uma coisa socialmente Sim. recorrente. Né? Então, mas eu acho que de fato tem talvez assim, o que a gente está falando aqui? A gente está fazendo uma conversa sobre sexo, uma análise crítica sobre as diversas situações onde esse tema circula. Eu acho que a pesquisa, ela nos levou a fazer isso. E nesse sentido é interessante que também socialmente, culturalmente, a gente está falando desse tema, a gente aqui está sentadas, estamos falando sobre sexo. Nós somos 4 mulheres e nós estamos aqui fazendo um podcast e falando desse tema. E a gente tem essa possibilidade. E falando sobre o tema de uma forma muito Livre. direta, sem Livre. censura, livre. E eu acho que, né, concordo um pouco assim ali nessa linha que a Luciana estava falando. Talvez tenha uma desconstrução de uma hipersexualização das relações, né? Repensando o erotismo. Os casais estão transando menos ou estão assumindo que nunca transaram tanto? Não sei. Mas se mesmo dizia, né? isso, quanto se dizia que se transava, né? Por que o sexo é essa coisa tão... Era da performance, né? Era da performance, exatamente, porque, olha, eu tô lembrando de um outro caso que é muito ilustrativo nesse sentido, que há muito tempo atrás ele foi relatado por um professor que dava conta do seguinte, porque para os homens já existe remédio para promover uma ereção. Né? Então, é para garantir um prazer sexual, mesmo para aqueles que não têm mais a potência, né? Para ter uma relação. Né? Só que as gerações jovens estão usando medicamentos para ter potência, para ter ereção. Né? Então, chegou um sujeito jovem que tinha o seguinte problema. Ele foi procurar ajuda, né, com um psicólogo, porque ele estava tomando 2 remédios para ter ereção e potência. Não, ereção ele tinha, mas ele queria muita potência, porque ele queria ter mais de uma relação com uma mulher sem perder a ereção. Né? Mas estava dando certo, ele transava, tinha 2 transas, 3 transas e tal. Mas por que ele foi procurar ajuda? Se estava dando certo. Ele estava tendo ereção, potência, e ele estava podendo mostrar ali que ele, né, tinha um baita resultado. Porque ele não estava tendo prazer. Ali, para mim, tem uma coisa bem interessante.
muita potência, muita performance, não significa prazer. O prazer da satisfação diante daquele momento que deveria ser de intimidade, que poderia ser de intimidade, de inter-relação e de satisfação. De conexão. Então, quando existe aquela potência, o resultado que, né, eu consegui transar, nossa, muito bem, isso vale muito para os homens, não significa efetivamente um prazer ao final, nem para ele e nem para ela. Mas o prazer que os rapazes, né, escutei não faz muito tempo uma série de relatos em consultório que davam conta de como os rapazes contam uns para os outros as proezas sexuais que tiveram com uma mulher, uma jovem. Então, como ela era bastante criativa, né, durante o ato sexual, então mais amigos queriam então experimentar. Então relatavam um para o outro e tal, e faziam. Então, para os homens passa muito por aí, de como uns precisam contar para os outros as proezas sexuais que eles tiveram. Isso é uma coisa muito antiga, Do ego. mas ela é muito atual. Como vale para os homens ter uma performance? Agora, aqui para nós, que somos 4 mulheres, vale dizer, muitas dessas mulheres com as quais eles têm essas proezas sexuais não têm um orgasmo. Então, como eles transam para eles e para contar entre eles? Seria bem mais legal se eles se reunissem para dizer assim, bem, não sei tu, mas eu fiz gozar 5 vezes, né? Podia ser algo assim, a disputa deles. As mulheres iam estar mais felizes. Ou se ele contasse, nossa, foi maravilhoso, ela me levou ao 7º céu, nunca senti tanto prazer. É muito bom transar com ela. Não, o relato ele é sempre dando conta de como foi. Ele foi maravilhosamente performante. Mas olha, o sofrimento não escancarado, né? Que essa cultura também gera neles. Porque eles não podem ser autênticos de dizer que aquilo não satisfaz ou que eles não curtem aquilo ali. Ou até mesmo para dizer que eles não foi bom, não estão de acordo, que se compartilhem nos grupos de WhatsApp, pornografia, expondo corpos de mulheres e tantas coisas mais que eles não têm o direito ou talvez a coragem ou o ambiente para poderem se expressar. Quem dirá chegar e dizer que não conseguem ter mais de uma ereção ou não conseguem transar tantas vezes quanto os outros. Então, o quanto isso também é pesado e é algo silenciado, né, sobre o que não se fala. Os homens são hiperestimulados, comparado com as mulheres, são muito mais estimulados, né? Veja, agora você falou de pornografia, né? O vício em pornografia, ele é uma coisa estrondosa. Quer dizer, e é uma estimulação constante que muitas vezes recai sobre as mulheres, né? São situações e que ensinam um único jeito de fazer, né? Que acho que esse é um ponto também, né? Quando a gente fala dessa questão da performance, vem também que tipo de performance, né? E daí talvez aqui acaba vinculando essa falta de prazer efetivo, porque o modelo é volume, rapidez, força e penetração. E que sexo não é só isso, não, né? Sexo tá longe e nem precisa de ser isso. Resumido a isso. Isso é um coito, né? Isso. O resto, o sexo é todo o resto. Bem definido. Então, mas pergunte a maioria dos homens. O que é? Fazer uma cartilha explicando isso aí. Tá, mas não pode cartilha nas escolas. Vamos não, fazer mas a gente não precisa para as escolas, sociais. para as mulheres adultas. No WhatsApp. Olha, funciona muito mais no TikTok do que no colégio. E acho que esse é um ponto bem importante, né? O que é realmente um sexo de qualidade. Né? E que pode ser diferente para as pessoas e que não tem que ser algo igual, né? Então, quando a gente fala dessa coisa do compartilhamento, a gente só está criando um modelo a ser repetido e um modelo ruim. Muito bem lembrado. Modelo olha péssimo, só, aqui diz, nessa mesma pesquisa, né? Em vez de manter a frequência sexual como prova do amor, muitos casais estão criando novos pactos
Isso é positivo. Menos- Me parece positivo. E é bem isso que a gente estava falando. Menos sobre quantidade e mais sobre qualidade, conexão e aceitação das fases da vida, E também, é- das isso mudanças, né? Ai, gente, tem tudo isso também, É. né? Porque pro homem, a princípio, assim, falando organicamente, né? Eles não têm essa oscilação de hormônios dentro do mês que nós temos. E que vai ter períodos ali que a gente quer devorar eles inteiros, assim, quase como se fosse um alimento. E outros que a gente quer que morra, né? Então, assim, né, Essa óbvio, eu tô você. exagerando, mas que vai funcionar muito mais, né, o sexo durante um período, outro não tanto, e ter essa compreensão, olha que bacana, né? Então acho que tem, acho que isso é ainda- um ponto, né? E a gente ainda fala dessa questão também, acho que das fases de vida mesmo, né? Sim. Eu me lembro muito que, também já devo ter falado aqui, que quando eu fui fazer a entrevista com o pastor, então, para o casamento, nós estávamos lá conversando, um sábado de manhã, ele olhou para mim e para o Márcio e perguntou assim, vocês gostam de conversar? E o Márcio deu uma boa risada e disse, ela fala mais do que eu, né? E ele disse, isso vai ser importante. Porque quando passar essa fase, né, que vocês agora são jovens, provavelmente têm um desejo sexual, eu achei muito legal ele falar sobre isso, muito mais intenso, vai chegar uma fase que talvez não vá ser assim, com tanto desejo. E daí o que vocês vão construir de relação junto, que talvez não vai ser o ato do sexo em si, mas que vai ter muito amor e prazer, também vai ser importante. E daí não é necessariamente só como tu estava falando, é o Outras coito. formas de prazer. Outras formas de prazer, uma boa uma conversa, viagem, um beijo gostoso, um carinho interessante, um cafuné no às vezes- cabelo, isso aí, sabe? mãos dadas, fazendo alguma coisa, isso outros tudo também prazeres, né? é prazer, né? E que às vezes a gente tem que aprender isso ao longo da vida também para manter a relação acesa e que daí a hora do momento lá também já vai estar muito mais saborosa, né? Mesmo Claro, que foi não seja, foi preparando que é o que a gente terreno, fala, preparar. né? E eu acho que isso é uma construção de um momento de sexo também gostoso, né? Mas eu acho que está faltando aqui Ai, Um lá homem, vem. ela vai dizer. uma mulher que fale de sexo com outras mulheres, porque nós É. somos 4 mulheres hétero, eu acho que a gente tem muito pouca experiência sobre o sexo com outras mulheres. Tá propondo Ela tá nos alguma coisa. definindo. Ela tá propondo alguma coisa. Ela tá esperando que alguém diga não. Não, nós deixa que podemos falar Eu- disso. ela olhou pra Fez mim. uma não, provocação, não né? foi a primeira vez, eu acho que ela tinha esperança que eu tivesse Lamento Não. te decepcionar, Pois Nath. é, eu mas eu não pensei posso assim, te ajudar. deixa eu ver se alguma delas Se vai alguma Vou Como jogar, cai? vou Pega jogar um isca. verde, vai Isso. Vai Se que alguma cai morde maduro. um anzol, Vai né? que alguma diz, eu já tive uma experiência. Não vou poder Ninguém ajudar. Eu vai. tenho Não. relatos de amigas. Sim, uma amiga me falou. A prima da vizinha, né? Aquela lá. Porque... Mas as amigas relatam que a traição também acontece entre elas. Sim, mas Que também a há coisa casos do de não prazer, prazer. Isso, né? de violência. Uhum. Agora eu vou te deixar falar, desculpa. Não, É que eu não fui sei. lembrando em pílulas. Eu acho isso, mas é interessante, né? Claro. Só que quando a gente fala de algumas situações aqui, como a Cintia estava mencionando agora, da penetração, né? De todos os, né, os caminhos, a Cláudia estava falando, né? E a coisa que tem que andar, né? Então, por si só, o fato das mulheres experimentarem o afeto, o carinho, o erotismo com uma outra mulher, muitas vezes para as mulheres não é algo tão estranho quanto o carinho, né, e a abordagem quando vem de um homem. Porque desde pequenas as mulheres se relacionam com outras meninas de forma mais afetiva. Sim, mais Mais carinhosa, próxima, mais mais próxima, carinhosa. mais íntima até, assim, sem Mais conotação íntima, sexual, mas mais íntima. Isso mesmo. Tem mais acesso ao corpo da outra, pelo carinho, pelo beijo, pelo abraço, né? Pelo toque, vamos dizer assim, né? Eu acho que nesse sentido, talvez as relações entre as mulheres, né? As relações íntimas e afetivas entre as mulheres, elas têm uma facilidade, talvez, né? Por causa da sociedade machista, não é? Patriarcal,
desse domínio dos homens no campo do sexo, né? A gente estava falando aí, né? O sexo muitas vezes regido pela penetração, pela falta de tato, de sensibilidade, de cuidado. Do corpo, não que necessariamente uma mulher seja igual a outra. Exato. Não A gente são, não pode né? romantizar também, né? Os pontos de sensibilidade, tudo são diferentes, mas assim, o fato de conhecer o corpo feminino pode ser um ingrediente diferente. Enquanto eles ficam procurando clitóris, né? Que é tão famoso. Sim. O famoso. Então, Tem uma seta gigante apontando. menos performance, mais presença, menos obrigação, mais afeto. Estou começando a gostar da pesquisa. Em tempos acelerados, a conexão verdadeira virou o verdadeiro tesão. Isso eu concordo. também Espero que seja Aham. isso. E o que antes seria uma crise, agora pode ser apenas uma forma nova de amar. Então, Uma aceitação, São. me parece, ali também, né? Não preciso mais dizer que é tantas vezes. Pois é, exatamente. É uma outra compreensão. no momento que a cultura do desempenho e a sociedade do cansaço estabelecem que as pessoas estão tão exaustas que elas têm o direito de assumir que não transam tanto, agora elas podem parar de fingir que transam tanto, conversar mais, se amar mais e aí transar com qualidade. Resumindo, é isso? Resumi bem? É mais interessante. Tô mais feliz é mais agora. interessante. Tô mais feliz agora. Exatamente. É uma Acho que a gente reorganização já tá se organizando afetiva, melhor, né? Estamos chegando lá. O sexo perde Oi, a estamos importância. chegando lá, falando em sexo, estamos Chegando lá. O sexo chegando o perde horário também. o trono, elas dizem. Perde Como? o trono. O sexo perde o trono para outras formas de intimidade. Né? Conversas longas, apoio mútuo, respeito ao tempo do outro. Isso não enfraquece os vínculos, pelo contrário. Está se falando de uma reorganização afetiva silenciosa. Talvez Tá os relacionamentos não acabem mais porque se tornaram amigos. Gente, barulhenta. Não Porque gosto amigos de uma também mudança podem silenciosa. Porque amigos também podem transar. Não Inclusive- precisa terminar porque virou melhor amiga. Inclusive, E faz quantas- muito mais sentido duas pessoas que têm muita afinidade, que são muito amigas, fazerem um sexo bom, do que fazer, temos uma química, o sexo é ótimo, e aí, mas tem vontade de se soquear, não concordam em nada, é uma isso desgraça a mesmo. conversa. Como, né? Então, assim, Acaba na química. Não É. tem outra. Química para as outras coisas não há. Não há. Né? isso. Química para outras. Porque imagina, quando a gente Chega a tem dar uma pessoa. ressaca pós-sexo. Quando a porque gente é uma conversa. Coisa, não é? Sim. É aquele igual bebê. é boa. Bebe e há aquele prazer, aquela euforia Eu falei ali. bebê, ela falou bebê, eu pensei em bebê. Não, beber de álcool mesmo. Que dá aquela euforia, aquela, né? E aí depois passa e aí sobrou o quê? Ressaca. E eu acho que é mais ou menos isso. Faz sentido, né? Sexo tem a ver com bebê e com bebê. Os Quando dois. a gente. Mas assim, quando a gente. Agora a Cláudia falou de química, né? Porque quando a gente conversa com pessoas interessantes, quando você está reunida com amigas, com amigos, ali, para aquilo acontecer, ser legal, tem que ter uma química incrível, né? Não é? Outros tipos de química. Há Outros várias tipos de fórmulas, química. não há uma Pois única. é. Vamos lá, se o outro percebe, é parceiro em outras coisas, nas atividades domésticas, poxa, que química a gente poderia dizer. Que bacana, né? Como disse uma vez uma mulher, quando eu chego em casa e tem uma janta, a casa tá limpa, a louça tá lavada, nossa, me dá um tesão. Exato. Tipo É isso. Gera interesse, gera tesão. Há coisas, né? Que, enfim, Ai, pras gente, mas a mulheres- casa novas pode não estar fórmulas. limpa. Eu também tenho tesão. Olha, ela tá toda. Mas eu digo, ela não quis não, dizer que ela não claro, tem sim. nesse caso. Mas que isso são coisas que ativam. Vai uma preocupação a menos, né? Não, pois é, imagina. Ao invés de tu lavar a louça. Olha ali, ó. Uau. Hora de encerrar o papo. Bem, pessoal, Tá eu não sei vocês, mas a essa hora era uma boa hora de ir pra casa. Casa Pra ver se a janta tá pronta e se vai ter tesão, né? Vamos lá. Na minha eu sei que não. Fique curiosidade.